Em silêncio, Spinoza escreveu sobre um Deus que não cria o mundo. Ele é o mundo. Um Deus sem rosto, sem voz, mas presente em tudo. Para ele, compreender a natureza era compreender o próprio divino. E o homem só seria verdadeiramente livre quando entendesse que a liberdade não é fazer o que quer, mas querer o que é necessário. Capítulo 1. A substância única. O Deus que é o mundo. Baruch Spinoza nasceu em Amsterdã, em uma época em que Deus ainda falava pela boca dos sacerdotes. Mas ele não acreditava nesse Deus feito à imagem do homem, com paixões, raiva e caprichos. Para Spinoza, um Deus que ama e odeia é um Deus pequeno demais para o universo. Se Deus é infinito, nada existe fora dele. Essa ideia parecia simples, mas escondia uma revolução. Porque se nada existe fora de Deus, então o universo é Deus. Cada folha que cai, cada estrela que morre, cada pensamento que nasce, tudo é expressão da mesma substância infinita. Spinoza chamou essa substância de Deus sive natura, Deus ou natureza. Não há diferença entre os dois. A natureza não é criação, é o próprio Criador em ato. Ele foi expulso da comunidade judaica aos 24 anos, acusado de heresia, amaldiçoado em público, banido de sua própria cultura. Mas enquanto os homens o chamavam de blasfemo, ele sorria em silêncio, porque sabia que os que o expulsavam estavam tentando proteger um Deus frágil demais para suportar a verdade. Spinoza via Deus como uma força neutra, impessoal, eterna. Não um ser que interfere no mundo, mas a própria ordem e harmonia do mundo. Deus não decide. Ele é a necessidade que tudo decide. Tudo o que é em Deus, e nada pode existir ou ser concebido fora dele. Nesse pensamento, o sagrado deixa de ser mistério e se torna estrutura. O cosmos inteiro é uma geometria divina, e o homem, ao compreender essa estrutura, não se aproxima de Deus por fé, mas por entendimento. Para Spinoza, tudo o que existe é uma expressão dessa substância única. Ele comparava a realidade a um oceano sem bordas. Cada onda é um ser, uma coisa, um acontecimento. Mas o oceano é sempre o mesmo, eterno, infinito, indiferente. Deus é o oceano. Nós somos as ondas. O erro do homem, dizia ele, é acreditar que é uma onda separada. O ego humano construiu um abismo entre criador e criatura, entre corpo e alma, entre homem e natureza. Spinoza destrói todos esses abismos. A mente humana é uma parte do intelecto infinito de Deus. Nada está fora da divindade, nem o sofrimento, nem a alegria, nem a morte. Tudo faz parte de uma cadeia de causas e efeitos que se estende até o infinito. E o papel do homem é compreender essa teia, não lutar contra ela. A liberdade, portanto, nasce do entendimento. Quando entendemos por que algo é como é, paramos de sofrer. A dor vem da ignorância, da ilusão de que o mundo nos deve algo. Spinoza acreditava que a natureza não é cruel nem bondosa. Ela simplesmente é. E nesse é absoluto está o segredo da paz. Porque o homem só se desespera quando acredita que poderia ter sido diferente. Na natureza, nada acontece por acaso. A mente livre não é a que controla o destino, mas a que compreende o destino como parte de uma ordem eterna. Essa é a serenidade de Spinoza, a sabedoria de aceitar o necessário. A substância infinita tem infinitos atributos. Nós só conhecemos dois: pensamento e extensão, ou seja, mente e matéria. Mas ambos são faces do mesmo todo. O corpo pensa como o pensamento se move, e a alma não é separada da carne, é sua dimensão consciente. Corpo e a mente são uma só coisa, percebida de dois modos diferentes. Essa visão unificou o que a religião e a filosofia separaram por séculos. Em Spinoza, o corpo é sagrado, a razão é sagrada, a natureza é sagrada.
porque tudo é expressão da mesma energia divina. O que fez de Spinoza um herege não foi negar Deus, mas descrevê-lo com lógica. Ele dizia que o universo funciona como uma equação infinita. Tudo tem causa, tudo é consequência, nada está fora da ordem natural. Os teólogos o odiavam por isso, porque ao afirmar que Deus age por necessidade, ele eliminava o livre-arbítrio divino, e com ele, o poder dos homens sobre o medo. Se Deus não escolhe, não há pecado, não há culpa, não há castigo. Há apenas compreensão, e esse é o maior perigo que Spinoza representava. Um mundo sem medo é um mundo sem controle. A ignorância da verdadeira causa leva os homens a chamar de milagre o que é apenas desconhecido. A fé baseada no medo não sobrevive ao olhar de Spinoza, porque para ele a religião que promete o paraíso através da obediência é apenas outra forma de escravidão da mente. A verdadeira fé é o amor intelectual a Deus, a admiração pela harmonia do todo. Ele chamava isso de amor dei intellectualis, um amor que não pede, não suplica, não teme, apenas compreende. Quem ama a Deus não deseja que Deus o ame em troca. Essa é a essência da liberdade espiritual. Enquanto o homem religioso busca ser recompensado, o homem livre busca entender. E ao entender, ele se reconcilia com tudo o que existe. O pecado se torna ignorância, o castigo, consequência. O inferno, apenas uma mente em conflito com a necessidade. Spinoza acreditava que, quando compreendemos a ordem do mundo, nossa dor se transforma em serenidade. Aquele que vê o todo já não sofre com a parte. Spinoza morreu jovem, aos 44 anos, com o pulmão destruído pelo pó das lentes que polia para sobreviver, mas morreu em paz. Não deixou riquezas, nem discípulos, apenas a lembrança de um homem que amou o infinito sem exigir reciprocidade. Ele viveu como acreditava, simples, silencioso, sereno. E talvez tenha sido o único filósofo que realmente encontrou Deus, não no céu, mas no ato de compreender o mundo. A liberdade consiste em conhecer a necessidade. Esse é o segredo da filosofia de Spinoza. O homem livre não é o que muda o destino, mas o que entende que o destino é apenas o nome que damos à razão eterna. Em sua mente, Deus não era o juiz, era o sistema. A natureza não era um obstáculo, era o próprio divino em movimento. E o homem, quando pensa, participa da consciência de Deus. Tudo o que a mente entende claramente é uma parte do entendimento de Deus. A substância infinita continua nas estrelas que nascem, nas plantas que crescem, no silêncio entre dois pensamentos humanos. E cada ato de compreensão é uma forma de adoração. Spinoza não rezava, pensava, e ao pensar, orava, porque o entendimento é a mais pura forma de fé. O Deus de Spinoza não salva, mas liberta, não exige, mas revela. E no fim, o homem que o entende descobre a serenidade de quem não precisa mais de milagres para acreditar no sagrado. Quem compreende o mundo encontra a paz. Capítulo 2. O amor intelectual de Deus, a alegria de compreender o infinito. Em um mundo movido pelo medo, Spinoza ousou propor outro tipo de amor. Um amor que não pede, não suplica, não espera. Um amor que nasce do entendimento e não da esperança. O amor intelectual de Deus é a mais alta forma de alegria que o homem pode alcançar. Esse amor não é emoção, é percepção. É o instante em que a mente humana reconhece em si mesma o reflexo da ordem eterna do universo. Não há lágrimas, não há êxtase, há apenas serenidade. Para Spinoza, amar a Deus é compreender a necessidade das coisas. Quando o homem entende por que algo existe, ele deixa de lutar contra o mundo e começa a amá-lo. Esse amor é a ponte entre o finito e o infinito. É o estado da alma que já não se sente separada do todo.
Aquele que o alcança não vive mais no tempo, mas na eternidade. Sentimos e experimentamos que somos eternos. O amor intelectual é a libertação do medo, porque o medo nasce da ignorância, da crença de que há algo fora de Deus, algo que possa nos ferir. Mas quando compreendemos que tudo é expressão da mesma substância divina, não há mais inimigos, nem injustiça, nem tragédia. Há apenas o todo, manifestando-se conforme sua própria necessidade. Esse é o segredo da paz espinosista. Não negar o mundo, mas aceitá-lo até o fundo. Amar o real como ele é. Na maioria das religiões, amar a Deus é obedecer. Mas, para Spinoza, obedecer não é amar, é temer. E o medo não gera virtude, gera servidão. Aquele que se guia pelo medo não é livre. O amor intelectual é o oposto da servidão espiritual. Ele não nasce da promessa de salvação, mas da compreensão de que a salvação já está aqui, agora, em tudo o que existe. A mente que ama dessa forma não busca favor divino, busca clareza. E na clareza encontra alegria. Porque a alegria para Spinoza não é prazer, é expansão do ser. É o aumento da potência de existir. A alegria é a passagem do homem de uma perfeição menor a uma maior. Quando compreendemos algo verdadeiro, nossa potência aumenta. Sentimos prazer intelectual. E esse prazer é sagrado. É a forma como Deus se reconhece através de nós. Spinoza via o universo como uma dança de causas e efeitos. Cada compreensão que temos é uma luz acesa nessa imensidão. E cada luz acesa é um fragmento do amor de Deus retornando a si mesmo. A alma humana é parte do intelecto divino. Quando pensa claramente, ela participa do pensamento de Deus. E quando ama a Deus pelo intelecto, é o próprio Deus se amando através da mente humana. O amor de Deus por si mesmo é o amor que ele sente através de nós. Esse é o ponto onde a filosofia se transforma em misticismo racional. Spinoza não acreditava em êxtases ou visões sobrenaturais, mas acreditava na experiência da eternidade dentro do pensamento lúcido. Quando a mente entende a ordem do todo, ela sente alegria, porque percebe que nada foi em vão. O amor intelectual, então, não é paixão, é compreensão. E compreender é o modo mais puro de adorar, porque o verdadeiro amor não é emoção passageira, mas estado de consciência. O homem apaixonado se entrega ao acaso. O homem racional se entrega ao necessário. E é nesse ato de entrega à ordem universal que Spinoza encontra o sagrado. A felicidade é a alegria acompanhada da ideia de sua causa. Em outras palavras, só é feliz quem entende por que é feliz. E só é livre quem compreende por que precisa ser livre. O amor intelectual de Deus é o oposto do medo de Deus. E é justamente por isso que ele é perigoso. Porque o medo mantém os homens dóceis. O amor liberta. E quem é livre não obedece, compreende. Spinoza dizia que os sacerdotes criaram um Deus punitivo para manter o povo sob controle. Mas esse Deus de medo e promessa é uma invenção humana, uma projeção da ignorância. O verdadeiro Deus é neutro. Ele não castiga, não premia, não escuta orações. Ele é a ordem das coisas. Deus não ama nem odeia ninguém. Essas palavras escandalizaram o mundo religioso. Mas Spinoza não queria destruir a fé, queria purificá-la. Ele acreditava que a fé baseada no medo é superstição e que a verdadeira espiritualidade é o amor racional. O homem que compreende não precisa mais de mandamentos. Sua razão é sua lei. Ele não precisa de proibições, porque sabe o que o aproxima ou o afasta de sua própria essência. A virtude é viver segundo as leis da própria natureza. Assim, o amor intelectual é também a base da ética espinosista. A moral não vem de Deus como ordem, mas da natureza humana como expressão divina. Ser ético é ser lúcido.
E ser lúcido é amar o necessário. Spinoza acreditava que quando o homem vence o medo, ele não perde Deus. Ele o encontra pela primeira vez. Porque o medo cria distância. A razão cria união. O homem que ama pela razão não se ajoelha. Ele contempla, não reza. Ele entende. E nesse entendimento, sente a alegria calma de quem finalmente pertence ao infinito. O amor intelectual é o destino final da alma humana. É o ponto onde a mente deixa de ser temporal e passa a participar da eternidade. O homem sente e experimenta que é eterno. Para Spinoza, não há céu nem inferno. Há compreensão ou ignorância. A mente ignorante vive em conflito com o todo. A mente esclarecida vive em harmonia com ele. Esse estado de harmonia é a salvação. É uma alegria silenciosa, sem promessas, sem expectativas. A alegria de existir, porque o existir é necessário. A alegria de pensar, porque o pensamento é divino. A alegria de amar, porque amar é compreender. O homem que alcança o amor intelectual não teme a morte, porque sabe que a morte é apenas a dissolução da forma, não da essência. A mente, enquanto entende, participa da eternidade. E a eternidade não conhece fim. A alma humana é parte da mente de Deus e participa de sua eternidade. Esse amor, portanto, é o retorno do finito ao infinito. Não há lágrimas, não há julgamento, apenas o reconhecimento. Tudo o que existe é Deus amando a si mesmo através das coisas. Spinoza viveu e morreu nessa serenidade. Polindo lentes, observando a luz atravessar o vidro, ele enxergava a metáfora do próprio pensamento. A luz passando pela mente e revelando o invisível. Ele nos deixou uma lição eterna. Quanto mais compreendemos o mundo, mais amamos o mundo. E quanto mais amamos o mundo, menos precisamos de milagres para acreditar nele. A sabedoria é a meditação sobre a vida, não sobre a morte. Capítulo 3. A liberdade da mente, quando a razão substitui o medo. A maior prisão do homem, dizia Spinoza, não tem grades. Ela é feita de paixões, de impulsos cegos que confundimos com liberdade. O homem comum acredita que é livre porque faz o que quer, mas age movido por causas que não entende. Deseja, teme, ama, odeia, sem jamais compreender por quê. Os homens se creem livres porque são conscientes de suas ações, mas ignoram as causas que as determinam. Essa é a ilusão central da mente humana, chamar de liberdade o que na verdade é servidão emocional. Porque quem age pelo medo ou pelo desejo não é livre, é arrastado. Spinoza via o ser humano como parte da teia infinita da natureza. Tudo o que fazemos é consequência de algo que veio antes. Cada emoção, cada pensamento, cada escolha é parte dessa corrente de causas que nos atravessa. A liberdade, então, não é o poder de escapar das leis da natureza, mas o poder de compreendê-las. A mente livre é aquela que conhece a causa de seus afetos, que entende por que sente o que sente. Quando o homem começa a observar suas emoções com lucidez, o medo perde o poder. A raiva se dissolve e o desejo deixa de ser tirano. A mente humana é capaz de compreender suas paixões e, por essa compreensão, transformá-las. Libertar-se, para Spinoza, não é negar o que somos, mas iluminar o que somos com o entendimento. A razão não destrói o sentimento, ela o organiza. Spinoza acreditava que as paixões são como tempestades internas. Elas nos sacodem, nos dominam, nos fazem reagir. Mas assim como um navegante aprende a ler o vento, a mente pode aprender a compreender as paixões. O conhecimento do afeto é o primeiro passo para a liberdade. Para ele, toda emoção é uma modificação do corpo que aumenta ou diminui nossa potência de existir. A alegria é o aumento dessa potência. A tristeza, a diminuição. A mente sábia observa esse movimento sem se
Deixar arrastar. Quando compreendemos o que nos move, não somos mais vítimas de nós mesmos. Podemos escolher, não porque escapamos da necessidade, mas porque a entendemos. A razão é como uma lâmpada em um quarto escuro. Ela não muda os móveis, mas revela onde estão. E só quem vê o espaço claramente pode se mover com liberdade. Spinoza via o homem livre como aquele que age por compreensão, e não por impulso. Ele não nega o desejo, o domina pela consciência. Não foge do medo, o compreende como parte da ordem natural. E ao compreender, dissolve a escravidão. O homem livre pensa antes de agir, e por isso é guiado pela razão e não pelo acaso. A liberdade é a harmonia entre o entendimento e o desejo. É o estado em que a mente sabe o que é bom para sua própria essência. E sabendo, escolhe o que a fortalece. Spinoza acreditava que a alma racional busca naturalmente o que a torna mais potente, a alegria, o conhecimento, o amor, e evita o que a enfraquece, a inveja, o ódio, o ressentimento. Assim, viver segundo a razão é viver segundo a natureza, porque a razão é o reflexo da ordem do universo dentro de nós. A virtude nada mais é do que viver de acordo com as leis da própria natureza, mas essa liberdade racional exige coragem. Porque compreender a necessidade das coisas significa abandonar a ilusão do controle. E o ego humano prefere a escravidão com aparência de poder à liberdade que exige aceitação. A mente racional não é fria, é serena. Ela não destrói as paixões, mas as integra em uma harmonia maior. E essa harmonia é o que Spinoza chama de felicidade. O maior inimigo da liberdade para Spinoza é o medo, porque o medo cria ídolos, cria deuses, leis e moralidades que prometem segurança, mas apenas reforçam a servidão. Os homens lutam por sua servidão como se lutassem por sua liberdade. O medo é a base das religiões autoritárias, dos governos despóticos, das mentes dependentes. Ele faz o homem obedecer não por sabedoria, mas por pavor do castigo. Spinoza acreditava que o medo é o principal obstáculo para o entendimento. Porque quem teme não pensa, apenas reage, e o pensamento é o único caminho para a liberdade. Por isso, ele dizia que o homem livre é aquele que substitui o medo pela razão. Ele não teme Deus, porque entende que Deus é a própria necessidade das coisas. Não teme o destino, porque sabe que o destino é a expressão da ordem natural. Não teme a morte, porque compreende que a essência da mente é eterna. O homem livre pensa menos na morte e mais na vida. O medo paralisa, a razão liberta. A mente que entende o necessário encontra paz até no sofrimento, porque reconhece que o sofrimento também é parte da totalidade. E quando o homem ama o todo, não há mais tragédias, apenas processos. Essa é a verdadeira libertação de Spinoza. Não vencer o mundo, mas deixar de se sentir separado dele. O homem que teme vive como escravo do acaso. O homem que compreende vive como parte da eternidade. E a eternidade não teme nada. A liberdade consiste em compreender a necessidade. O homem livre de Spinoza não é o guerreiro, nem o político, nem o religioso. É o sábio silencioso. Aquele que caminha entre as paixões humanas sem se perder nelas. Que ama o real, não o ideal. Que aceita o mundo, não por resignação, mas por entendimento. A paz da mente é a maior das virtudes. Essa paz não é indiferença, é lucidez. É a serenidade de quem sabe que tudo o que existe acontece porque não poderia ser de outro modo. O sábio, de Spinoza, não foge da dor. Ele a observa até compreendê-la. E no instante em que entende, a dor se transforma em sabedoria. Porque o conhecimento é a alquimia da alma. Transforma a paixão em clareza e o medo em amor. A mente que entende, ama a Deus. O homem livre é aquele que vive em harmonia com a necessidade.
Não busca dominar o mundo, mas entender seu lugar nele. E por isso é mais poderoso que qualquer rei. Spinoza encerra a ética dizendo que o caminho da liberdade é o caminho do entendimento. E quem o percorre alcança uma alegria que nenhuma força externa pode tirar. A mente livre não teme o destino, porque é parte dele. Não teme Deus, porque é pensamento dentro de Deus. Não teme o amanhã, porque vive na eternidade do agora. Tudo o que é verdadeiro é expressão de Deus. E assim, Spinoza nos ensina a liberdade mais difícil de todas, a de amar o necessário, de compreender que o universo não conspira a favor nem contra, apenas existe, e que entender isso é o primeiro passo para a paz absoluta da mente. Capítulo 4. A ética da alegria. Viver segundo a natureza de Deus para Spinoza. Viver bem não é uma questão de moral, é uma questão de clareza. O homem não é bom porque obedece, mas porque compreende. A virtude não vem do medo de pecar, vem do entendimento da ordem natural das coisas. A virtude é o poder mesmo do homem. A ética de Spinoza começa como uma meditação sobre Deus, mas termina como um manual sobre a vida. Ela ensina que a verdadeira moral não se apoia em mandamentos, mas na alegria de existir em harmonia com o todo. A alegria é o centro de sua filosofia. Não uma alegria eufórica, mas uma alegria estável, a expansão da potência de viver. Cada vez que entendemos algo verdadeiro, nossa mente se amplia, nossa alma se torna mais livre. Essa expansão é a própria virtude. A felicidade não é a recompensa da virtude, mas a própria virtude. Essa frase inverte toda a tradição religiosa. Enquanto o mundo promete a felicidade como prêmio, Spinoza revela que ela é o próprio caminho. O homem que age pela razão vive em conformidade com sua natureza, e por isso sente alegria. A alegria é o sinal de que estamos em harmonia com o real. Spinoza via o universo como uma estrutura perfeita. Nada está fora do lugar. O mal não é uma substância, é apenas o nome que damos àquilo que não compreendemos ainda. O bem e o mal são modos de pensar, não coisas. A mente sábia, portanto, não luta contra o mundo. Ela se ajusta a ele, e nesse ajuste encontra serenidade. Spinoza destruiu o moralismo e ergueu algo mais profundo, uma moral natural. Nela, o bem é o que aumenta nossa potência de existir, o mal, o que a diminui. O bem é aquilo que sabemos ser útil para nossa natureza. Ser virtuoso, então, é viver de forma que nossa mente e corpo floresçam. A alegria é o sinal dessa expansão, a tristeza, o sinal do contrário. Mas atenção, essa alegria não é prazer vulgar. O prazer é passageiro, depende de causas externas. A alegria racional é interna, nasce da compreensão do necessário. Quando amamos alguém, mas entendemos que esse amor é a expressão de uma causa natural, não sofremos por possuí-lo ou perdê-lo. O amor deixa de ser paixão e se torna compreensão. A mente livre ama sem se aprisionar. Quem compreende o verdadeiro valor das coisas dificilmente é dominado pelas paixões. A ética da alegria é, na verdade, uma arte de autodomínio. Não o domínio rígido e moralista, mas o domínio sereno de quem entende as leis da própria natureza. Spinoza acreditava que todos os afetos podem ser transformados pela razão. A inveja se dissolve quando entendemos que o outro é expressão da mesma substância divina. O ódio desaparece quando percebemos que todo mal nasce da ignorância. A culpa perde o sentido quando compreendemos que nada poderia ter sido diferente. Essa compreensão gera uma alegria constante, não por ingenuidade, mas por lucidez. O homem livre, que vive segundo a razão, nunca é dominado pela tristeza. Spinoza chama essa alegria de bem supremo. Ela é o estado de consciência que o liga à eternidade, e por isso a ética de Spinoza é inseparável da espiritualidade.
A felicidade para ele é o estado de quem vive segundo Deus. Não o Deus dos milagres, mas o Deus que é a própria necessidade das coisas. Viver segundo a razão é viver segundo Deus. O homem virtuoso, então, é aquele que não precisa de promessas divinas para agir bem. Age bem porque compreende que tudo o que aumenta a vida é divino. E tudo o que destrói a vida é ignorância. Spinoza sabia que a alegria não é constante. A dor é inevitável, mas a dor compreendida deixa de ser sofrimento. Uma paixão cessa de ser paixão quando formamos dela uma ideia clara. Essa é a alquimia da mente. O mesmo evento que destrói o ignorante fortalece o sábio. A diferença não está no que acontece, mas em como compreendemos o que acontece. O homem dominado pelas paixões reage. O homem guiado pela razão entende. E, ao entender, transforma. Spinoza acreditava que a mente pode reconfigurar as emoções. Quando entendemos a causa de uma tristeza, ela perde o poder sobre nós. A clareza dissolve o veneno. E o que antes era dor, se torna aprendizado. A tristeza é superada pelo conhecimento da causa que a produz. Assim, a vida ética não é uma vida sem dor, mas uma vida em que a dor se torna sabedoria. E a sabedoria é alegria em forma de entendimento. Spinoza foi um homem que conheceu o exílio, a pobreza e a solidão. Mas, mesmo assim, irradiava calma. Ele havia descoberto a serenidade de quem vive segundo a natureza de Deus, aceitando tudo o que é, sem revolta, sem esperança vã. A esperança para ele é apenas o medo disfarçado de otimismo. O homem livre não espera, compreende, e a compreensão é uma luz que não depende de promessas. O sábio nada espera e nada teme. A alegria de Spinoza é, portanto, uma forma de coragem. A coragem de viver o real sem máscaras. De olhar o mundo sem pedir que ele seja outro. E, ainda assim, amá-lo. A ética da alegria é o estado final da liberdade. Quando a mente atinge a clareza, ela deixa de lutar contra o mundo. A vida se torna harmonia. A paz interior é a recompensa do entendimento. Spinoza via a existência como uma sinfonia divina. Cada ser é uma nota, cada evento, um acorde. E a sabedoria é ouvir a música inteira, sem apegar-se a um único som. O homem livre é aquele que participa da harmonia universal. Ele não se rebela contra o que acontece, porque sabe que tudo é necessário. Não busca controlar, mas fluir. A alegria é o contentamento do espírito consigo mesmo. Esse contentamento é o que Spinoza chama de bem supremo. Não é euforia, não é conquista, é lucidez. A tranquilidade de quem encontrou lugar no todo. Quando vivemos segundo a natureza de Deus, tudo o que fazemos é expressão do divino. Trabalhar, amar, pensar, tudo se torna oração silenciosa. Porque cada ato racional é uma forma de participar do intelecto de Deus. Tudo o que aumenta nossa capacidade de compreender é sagrado. A ética de Spinoza é a ponte entre razão e espiritualidade. Ela mostra que o caminho para o sagrado não passa pela culpa, mas pela alegria, e que compreender o mundo é o mesmo que amá-lo. A mente que entende a si mesma entende Deus. A alegria, então, é o sinal da verdade, porque quem entende o todo, ama o todo, e quem ama o todo, vive em paz. Essa é a moral eterna de Spinoza. O bem é aquilo que nos torna mais conscientes. A virtude é a alegria lúcida. E a salvação é viver plenamente em harmonia com a natureza de Deus. Capítulo 5. A unidade entre corpo e alma, o espírito que pensa e sente. Durante séculos, a humanidade acreditou que o corpo e a alma eram inimigos. O corpo impuro, a alma divina. O corpo prisão, a alma prisioneira. Essa divisão marcou a história da filosofia e da religião. Mas Spinoza quebrou o muro. Ele afirmou que corpo e alma
São duas faces de uma mesma substância. Não são dois mundos, são dois modos de perceber o mesmo ser. A mente e o corpo são uma só coisa, percebida ora sob o atributo do pensamento, ora sob o da extensão. Para ele não existe alma que controla o corpo, nem corpo que corrompe a alma. Existe apenas uma unidade infinita, o ser humano como expressão de Deus. A mente é a ideia do corpo. O corpo é a manifestação da mente. Eles se refletem mutuamente, como duas dimensões de uma mesma realidade. Spinoza via o homem como uma harmonia viva. Tudo o que o corpo sente, a mente pensa. Tudo o que a mente imagina, o corpo traduz em movimento. Essa conexão é perfeita, porque é natural. A ordem e a conexão das ideias é a mesma que a ordem e a conexão das coisas. Esse princípio destrói a hierarquia entre espírito e matéria. O corpo não é um obstáculo para o divino. É o próprio instrumento da experiência divina. Para Spinoza, o erro das religiões foi querer libertar a alma do corpo, quando, na verdade, é através do corpo que a alma compreende o mundo. A alma não está acima da carne. Ela é a consciência da carne. Spinoza viveu em um tempo em que a ciência nascia, e os filósofos buscavam entender a relação entre mente e matéria. Descartes havia dito, penso, logo existo. Mas Spinoza respondeu, silenciosamente, sou corpo, logo compreendo. O pensamento para ele não é um reino separado, é o próprio movimento da natureza refletindo sobre si mesma. Quando pensamos, é a natureza pensando através de nós. O homem não é um império dentro de um império. Não há nada sobrenatural no homem, apenas uma forma mais complexa da mesma substância infinita. Deus não está fora do corpo, mas presente em cada batida do coração, em cada respiração, em cada impulso que move o sangue e o pensamento. O corpo é uma máquina divina, não no sentido mecânico, mas no sentido sagrado. Um sistema perfeito, autorregulado, que expressa a inteligência do universo. Para Spinoza, compreender o corpo é compreender Deus. Cada lei biológica é uma lei espiritual. Cada movimento fisiológico é uma forma de razão materializada. O coração pulsa como a terra gira, por necessidade divina. Tudo o que o corpo faz segue das leis da natureza, assim como o pensamento segue das leis do intelecto. E se corpo e mente são expressões da mesma coisa, então conhecer o corpo é conhecer a alma. Cuidar do corpo é um ato de espiritualidade. A saúde não é vaidade, é harmonia. A doença, em Spinoza, não é castigo, mas desequilíbrio. Quando a mente e o corpo deixam de agir em consonância com sua essência, a potência de existir diminui. A tristeza, o medo e o sofrimento são sintomas dessa desconexão. Tudo o que enfraquece o corpo, enfraquece também a mente. Mas o contrário também é verdadeiro. Uma mente esclarecida fortalece o corpo, porque o entendimento reorganiza o fluxo vital. A clareza é energia. E a alegria racional é o mais alto estado de saúde. Spinoza acreditava que o erro mais profundo da humanidade foi imaginar-se separada da natureza. E essa separação começa dentro do próprio homem, quando ele divide a si mesmo em corpo e alma. Quem se imagina livre ignora as causas pelas quais é conduzido. A crença de que a alma domina o corpo é ilusão. Ninguém decide sentir raiva, desejo ou tristeza. As paixões surgem de causas corporais e mentais entrelaçadas. O pensamento e o sentimento são o mesmo processo em diferentes níveis. Por isso, Spinoza rejeitou tanto o materialismo cego, quanto o espiritualismo vazio. O corpo sem alma é máquina. A alma sem corpo é fantasia. A verdade está na unidade. Quando a mente compreende o corpo, a paixão se transforma em compreensão. Quando o corpo expressa a razão, a mente encontra paz. A sabedoria nasce desse diálogo constante entre sentir e pensar.
Spinoza ensina que o homem não deve lutar contra o corpo, mas ouvi-lo. O corpo sabe, ele sente o mundo antes da mente nomeá-lo. A intuição, o instinto, o movimento, tudo é sabedoria natural. A razão, então, não é inimiga das sensações, é a sua tradução mais clara. O conhecimento verdadeiro nasce do encontro entre o pensamento e a experiência. Essa visão muda tudo. O prazer deixa de ser pecado. A emoção deixa de ser fraqueza. A racionalidade deixa de ser frieza. Tudo é parte da mesma geometria divina. A verdadeira liberdade não está em negar o corpo, mas em integrá-lo à mente. E a verdadeira espiritualidade não está em transcender o mundo, mas em vivê-lo em sua plenitude racional. Spinoza morreu jovem, mas deixou uma das ideias mais libertadoras da história, a de que o corpo e a alma são inseparáveis, e que compreender essa unidade é participar da eternidade. A alma humana é a ideia do corpo humano. Essa frase é simples, mas contém o infinito, porque significa que cada pensamento é um movimento do corpo, e cada sensação é uma forma de pensamento. O homem é totalidade, e quando entende isso, descobre que a liberdade não está em escapar do mundo, mas em pertencer a ele plenamente. O corpo é o templo. A mente é o altar. Ambos expressam o mesmo Deus. A mesma natureza eterna, silenciosa, presente em tudo. Tudo o que o corpo pode é expressão de Deus em ato. A vida ética é, portanto, uma vida integrada. Uma vida em que o pensamento guia o corpo e o corpo alimenta o pensamento. Onde o prazer é vivido com consciência e a dor é compreendida como passagem. O homem livre sente e pensa como parte da ordem divina. Não rejeita o instinto, mas o refina pela clareza. Não teme o desejo, mas o entende como energia criadora. Não foge da matéria, porque nela reconhece o espírito. Conhecer o corpo é conhecer Deus de modo sensível. Assim, Spinoza dissolveu a fronteira entre ciência e fé, entre carne e eternidade, entre razão e emoção, e nos mostrou que o caminho da liberdade é o caminho da unidade. A alma não está acima do corpo, nem o corpo abaixo da alma. Ambos são expressões do mesmo amor divino que pensa e sente através de nós. E é nesse amor lúcido, nessa união silenciosa entre razão e sensibilidade, que o homem encontra o que todos buscam desde o início: a paz de existir em harmonia consigo mesmo. O sábio vive como parte de Deus e por isso não se divide em corpo e alma, mas permanece inteiro no ser. Capítulo 6. O conhecimento de Deus. A mente que vê a eternidade. Spinoza acreditava que o homem comum vive na superfície da realidade. Vê as aparências, sente as emoções, reage ao acaso. Mas o sábio atravessa o véu. Ele enxerga o que está por trás das formas, a teia invisível que conecta todas as coisas. Tudo o que existe é em Deus, e nada pode existir ou ser concebido sem Ele. O conhecimento de Deus para Spinoza não é místico nem revelado. É racional, geométrico, necessário. Não se trata de ouvir a voz de um ser superior, mas de compreender a estrutura eterna da realidade. O homem que entende as causas, entende Deus. E quanto mais compreende, mais participa da eternidade. Porque conhecer Deus é conhecer o todo, e o todo nunca morre. A mente humana é parte do intelecto infinito de Deus. Essa é a chave do pensamento spinozista. A mente é um fragmento consciente do próprio Deus pensando sobre si. Quando raciocinamos, o universo se reconhece. Quando compreendemos, o infinito se espelha em nós. O conhecimento de Deus não é fé, é visão. Uma visão que nasce da razão pura, mas que desperta uma emoção silenciosa. A alegria de compreender o necessário. Essa alegria é o amor intelectual de Deus, a emoção mais elevada da alma. E aquele que a experimenta não deseja mais nada.
porque descobre que o eterno já está presente em cada instante. Para chegar a esse estado de compreensão, Spinoza descreveu 3 formas de conhecimento. 3 degraus da consciência humana rumo à eternidade. O primeiro é a imaginação, o conhecimento das aparências. É o modo como percebemos o mundo pelos sentidos, pelas experiências fragmentadas e pela opinião. Nesse nível, vivemos entre paixões, medos e ilusões. Vemos o acaso onde há necessidade, o mal onde há ignorância. É a mente cega pela confusão das causas. A imaginação nos mostra as coisas como contingentes, quando, na verdade, são necessárias. O segundo nível é a razão. Aqui, o homem começa a perceber as relações. Entende as leis da natureza, as conexões entre as causas, a harmonia dos fatos. A razão ilumina o caos aparente. O homem racional deixa de reagir e começa a compreender. Mas ainda há dualidade. Ele vê a ordem, mas não se sente parte dela. O terceiro nível é o conhecimento intuitivo, o ponto mais alto da mente humana. É quando a razão deixa de ser apenas lógica e se transforma em visão direta do todo. Nesse estado, a mente percebe cada coisa como expressão imediata de Deus. Não há separação, não há tempo, não há medo. Pela intuição, a alma percebe as coisas sob a espécie da eternidade. Essa expressão, subespécie aeternitatis, é a mais bela de toda a obra de Spinoza. Ver algo sob a espécie da eternidade é vê-lo fora do tempo, como parte da ordem infinita do ser. Nada é bom ou mal, nada é sorte ou azar. Tudo é necessário, tudo é divino. O homem que alcança esse estado não vive mais preso à contingência. Ele contempla o mundo com serenidade. Vê o sofrimento e a morte sem desespero, porque entende que são apenas movimentos da substância eterna. Quem compreende as coisas sob a espécie da eternidade é livre da paixão e da tristeza. O conhecimento intuitivo é o encontro da razão com o amor. É o momento em que pensar e sentir se tornam uma só coisa. É o ponto onde a filosofia se transforma em paz. Quando Spinoza fala de conhecer Deus, ele não está se referindo a conhecer uma entidade. Deus, para ele, não tem rosto, não fala, não quer. Deus é o todo em sua perfeição, a teia eterna de causas que compõem o real. Conhecer Deus é compreender essa teia. É ver como cada evento, cada pensamento, cada emoção é um fio necessário da mesma trama infinita. Tudo o que é uma modificação dos atributos de Deus. Nesse estado de consciência, a mente percebe que não há acaso, que até o erro é necessário, porque conduz à compreensão, que até a dor é parte da harmonia, porque desperta o entendimento. A visão de Deus não consola, esclarece, e é nesse esclarecimento que nasce a verdadeira paz. Spinoza acreditava que o homem que alcança essa visão vive em comunhão constante com o eterno. Ele não teme o destino, porque é parte dele. Não teme a morte, porque compreende que a morte é apenas transformação de forma. O homem livre pensa menos na morte e mais na vida. A mente que conhece Deus transcende o tempo. Ela existe num estado de eternidade presente. Tudo o que foi e o que será se torna um só fluxo contínuo de ser. E o homem, finalmente, deixa de ser espectador e se reconhece como participante da obra divina. Essa visão é o paraíso racional de Spinoza. Não o céu prometido pelas religiões, mas o estado mental de quem compreende o todo. Um paraíso sem muros, sem recompensas, onde a única salvação é a lucidez. A salvação da alma é o conhecimento de Deus. Spinoza morreu sem riqueza, sem discípulos, sem igreja. Mas deixou uma ideia que atravessou séculos, que o homem é eterno enquanto compreende. Sentimos e experimentamos que somos eternos. A mente humana, enquanto entende, participa do intelecto infinito de Deus. O corpo morre,
Mas o conhecimento permanece na ordem eterna do ser. A parte da alma que compreende é imortal. Porque o pensamento verdadeiro é pensamento de Deus. Essa é a forma espinosista de eternidade. Não viver para sempre, mas participar do eterno enquanto se vive. O sábio não busca escapar da morte, porque já vive fora do tempo. A liberdade é o conhecimento de Deus. A mente que conhece o todo alcança a paz perfeita. Não deseja, não teme, não se lamenta. A alegria que sente é a alegria de Deus por si mesmo, vivida através dela. Quando Spinoza fala de amor intelectual, fala dessa fusão entre razão e eternidade. A mente torna-se espelho do infinito e, ao compreender, adora. O amor de Deus por si mesmo é o amor que ele sente através de nós. A filosofia de Spinoza termina onde todas as outras começam, na contemplação do ser. Nada precisa ser mudado porque tudo já é expressão do divino. A vida, a morte, o tempo, o pensamento, tudo é Deus se manifestando de infinitos modos. E compreender isso é o mais alto conhecimento que a mente humana pode alcançar. O conhecimento que liberta do medo, do desejo, da culpa e revela a serenidade do eterno presente. A mente que entende o mundo, ama o mundo. E é nesse amor lúcido, sem súplica, sem promessa, que a alma humana toca o infinito. Não nas alturas do céu, mas no silêncio interior de quem, finalmente, compreendeu. Capítulo 7. A necessidade do mundo. O destino segundo Spinoza. Para Spinoza, o universo é uma equação perfeita. Nada está fora do cálculo. Nenhuma folha cai sem causa. Nenhum pensamento surge sem motivo. Nenhuma estrela nasce por sorte. Na natureza, nada acontece por acaso. Tudo é determinado pela necessidade da essência divina. Essa frase é o golpe final em todas as crenças humanas sobre sorte, destino e livre-arbítrio. Para Spinoza, o acaso é apenas a máscara da ignorância, um nome que damos ao que ainda não compreendemos. E o livre-arbítrio é a ilusão de quem se confunde com seus próprios desejos. O homem, dizia ele, é como uma pedra que acredita estar voando por vontade própria. Não sabe que foi lançada por forças invisíveis. E enquanto não entende essas forças, vive em servidão, reagindo ao que o move sem saber o porquê. Os homens se creem livres porque são conscientes de seus desejos, mas ignoram as causas que os determinam. A necessidade do mundo, portanto, não é uma prisão. É a própria liberdade em sua forma mais pura. Porque o homem só é livre quando compreende o necessário. A ignorância gera revolta. A compreensão gera serenidade. Spinoza acreditava que a liberdade nasce da lucidez. Não podemos mudar as leis do universo, mas podemos compreendê-las e, ao compreendê-las, agir em harmonia com elas. O sábio não tenta vencer o destino. Ele o compreende. E nesse entendimento encontra paz. Spinoza via a realidade como uma teia infinita de causas e efeitos. Tudo o que existe é resultado de algo que veio antes e causa de algo que virá depois. Nada escapa a essa sequência eterna. Tudo o que é determinado por Deus a existir e agir de uma certa maneira. A necessidade divina não é uma força externa que impõe leis. É a própria natureza das coisas. O fogo queima porque é da sua essência queimar. A pedra cai porque é da sua essência pesar. O homem pensa porque é da sua essência pensar. Tudo age conforme sua natureza, e essa natureza é uma expressão do ser divino. O universo é o corpo de Deus em movimento, e cada evento, cada pensamento, cada lágrima é um músculo dessa divindade em ação. Deus é causa imanente de todas as coisas, não causa transitiva. Essa é uma das ideias mais poderosas de Spinoza. Deus não age sobre o mundo, age através do mundo. Não está fora do tempo, mas dentro de cada instante. Não é um criador que comanda.
mas o próprio fluxo da criação que continua eternamente. O homem, portanto, não deve se ver como vítima do destino, mas como parte da necessidade que compõe o todo. Cada emoção, cada decisão, cada pensamento é um fio dessa teia infinita que liga o finito ao infinito. E é nesse entendimento que surge a paz. Perceber que tudo o que acontece de alguma forma é justo, não moralmente, mas estruturalmente. Porque o universo não erra, ele apenas é. Tudo o que existe é perfeito, não porque se conforme a um ideal, mas porque existe conforme a necessidade da natureza divina. Essa é a moral de Spinoza. O mundo não poderia ser diferente. E quem compreende isso deixa de lutar contra a realidade e começa a caminhar junto com ela. O livre-arbítrio é uma das maiores ilusões da mente humana. Spinoza o via como um espelho quebrado. Reflete movimento, mas não mostra a causa. O homem acredita que escolhe, mas sua escolha nasce de causas anteriores, de sua natureza, de suas paixões, de seu corpo, de sua história. Nada é espontâneo. Tudo é determinado por uma cadeia infinita de motivos. Em um espírito humano, a vontade e o intelecto são uma e a mesma coisa. A vontade, portanto, não é um poder místico, mas o próprio intelecto agindo conforme o entendimento. O homem que não compreende as causas é escravo delas. O homem que as compreende é livre, não porque as controla, mas porque as aceita conscientemente. Spinoza dizia que a mente ignorante vive em revolta. Ela quer mudar o mundo conforme o desejo. Mas o desejo também é uma expressão da necessidade. Queremos o que queremos porque o universo, em sua estrutura, nos fez assim. A verdadeira liberdade, então, não é agir sem causa, mas agir a partir do conhecimento da causa. A liberdade consiste em conhecer a necessidade. Isso muda tudo, porque o homem que entende o necessário não lamenta, não inveja, não se desespera. Ele age em harmonia com a totalidade. E ao agir assim, experimenta uma forma de alegria pura. A alegria de estar de acordo com o próprio ser. Aquele que vive segundo a razão é como um rio que corre conforme o leito natural. Não luta contra as margens, não teme o destino do mar. Apenas flui, porque entende que fluir é o seu dever e sua essência. Tudo o que age segundo sua natureza age em liberdade. A mente livre é o contrário da mente que busca controle. Ela compreende, e a compreensão é a verdadeira forma de poder. A ideia de necessidade pode parecer sombria, mas em Spinoza ela é a fonte da serenidade. Porque se tudo é necessário, não há injustiça no cosmos. Há apenas incompreensão. Nada acontece no universo que possa ser dito contrário à ordem eterna e às leis da natureza. O homem sábio entende que o destino não é inimigo. É o nome que damos à vontade de Deus expressa em leis eternas. O acaso é apenas a sombra da ignorância, e o sofrimento, o preço do apego àquilo que não poderia ser diferente. Spinoza não quer que aceitemos o destino com resignação, mas com amor intelectual. Aceitar não é desistir, é compreender que até o erro tem lugar no todo, que a perda, a dor e o tempo são instrumentos da eternidade. Quem ama a Deus não deseja que Deus o ame em troca. O homem que vive segundo a necessidade divina não busca recompensas, porque entende que tudo já é recompensa. O simples fato de existir é o milagre constante do universo. A serenidade espinosista é um tipo de fé sem súplica. É o amor que permanece mesmo quando o mundo parece indiferente. É a alegria de existir, porque a existência é necessária. Tudo o que existe é expressão do amor infinito de Deus por si mesmo. Aquele que compreende isso não teme o futuro, porque o futuro já está contido no presente eterno. Não se culpa pelo passado, porque o passado é apenas a sombra do que foi necessário. E não se perde no agora,
porque o agora é o reflexo do infinito. Assim, Spinoza substitui o fatalismo pela lucidez. O homem não é marionete, é parte do teatro divino. E quando entende seu papel, atua com perfeição. A sabedoria consiste em ver tudo como necessário e, ainda assim, amar. O destino, então, não é prisão, é revelação. E compreender isso é viver em paz dentro do próprio cosmos, sabendo que onde quer que o rio da vida o leve, é sempre o oceano de Deus que o espera no fim. Capítulo 8. O mal, o sofrimento e a ordem perfeita de Deus. Durante séculos, os homens perguntaram: se Deus é bom, por que existe o mal? Se é justo, por que há sofrimento? Essa pergunta ecoou em templos, guerras e orações. Mas Spinoza respondeu com silêncio. Um silêncio lúcido, geométrico, inevitável. O bem e o mal não indicam nada na natureza das coisas, mas apenas as afecções da imaginação humana. Para ele, o mal não é uma substância real, mas um modo de pensar. Não é algo que existe no mundo. É algo que sentimos quando o mundo não se ajusta aos nossos desejos. O mal, portanto, é uma perspectiva. Quando algo contraria a nossa natureza, chamamos de mal. Quando a favorece, chamamos de bem. Mas na realidade divina, onde tudo segue a necessidade eterna, essas distinções desaparecem. Na natureza, nada é imperfeito. Spinoza acreditava que a perfeição está no todo. O que chamamos de imperfeição é apenas um fragmento isolado do infinito. Vemos uma parte, sofremos por ela, mas ignoramos o conjunto. O sofrimento nasce da visão parcial. Assim como quem olha uma pintura de muito perto e só vê borrões, o homem limitado pelas paixões vê caos, injustiça, dor. Mas o sábio, que recua e contempla o quadro inteiro, vê harmonia. O mal, então, é a miopia espiritual. E o sofrimento, a lente pela qual o universo nos ensina a enxergar mais longe. Spinoza nunca negou o sofrimento. Ele apenas o compreendeu. Sabia que a dor existe, mas não como castigo, e sim como consequência natural da ordem necessária. Tudo o que acontece, acontece segundo a eterna lei da natureza. O sofrimento surge quando nossa potência de existir é diminuída, quando algo nos impede de agir conforme nossa essência. Mas essa diminuição é sempre passageira. Nada permanece triste para sempre, porque a própria natureza tende à harmonia. Spinoza acreditava que o homem sofre porque deseja o impossível. Quer que o mundo se curve à sua vontade, quer que o acaso lhe seja favorável, quer que Deus o privilegie. Mas a realidade é indiferente ao desejo. E é justamente essa indiferença que a torna perfeita. A natureza não tem fins. Ela é causa de si mesma. A injustiça que sentimos é apenas o atrito entre o nosso ego e o cosmos. Quando queremos que o mundo seja melhor, o que realmente queremos é que ele se ajuste ao nosso conforto. Mas o universo não conhece conforto nem desconforto. Ele apenas é. Spinoza dizia que, quanto mais compreendemos as causas das coisas, menos sofremos. Porque percebemos que nada é feito contra nós, mas através de nós. O homem ignorante vive como se fosse o centro do mundo, o sábio, como se fosse parte dele. A paz da mente nasce do conhecimento da necessidade. A tragédia, o erro, a minha perda, tudo tem função na economia do infinito. O que hoje chamamos de dor, amanhã pode ser compreensão. O que chamamos de fracasso pode ser apenas o instrumento da maturação da alma. Spinoza via o sofrimento como o preço do crescimento. A mente, quando colide com os limites da realidade, aprende a ver o que antes ignorava. A dor é o clarão que ilumina o entendimento. O sofrimento deixa de ser sofrimento no instante em que o compreendemos. Essa é a verdadeira redenção espinosista, não o milagre que apaga a dor, mas a sabedoria que a transforma em conhecimento.
Para Spinoza, o sofrimento é um espelho. Ele reflete nossa ignorância, nossos apegos, nossa resistência à ordem necessária. O homem sofre porque quer controlar o que não pode controlar. Quer que o amor dure, que o corpo não envelheça, que o tempo obedeça ao coração. Mas o universo não se curva à emoção. A emoção é que deve se curvar ao universo. Tudo o que acontece, acontece porque não poderia deixar de acontecer. Essa frase tão simples é também libertadora. Porque se nada poderia ser diferente, a culpa perde o sentido. O arrependimento se dissolve. O medo do futuro se acalma. O homem que compreende isso olha a dor com outro olhar. Não pergunta mais por que comigo, mas para que em mim. Ele entende que o sofrimento é a maneira como o infinito lapida o finito. Assim como o escultor tira o excesso do mármore, a dor retira o excesso da alma. E o que resta é o essencial, a forma pura da consciência. O amor intelectual de Deus é a alegria que nasce do conhecimento do necessário. O sofrimento, então, é o caminho do amor. Porque é pela dor que aprendemos a compreender, e é pela compreensão que aprendemos a amar o real. A alma humana não foi feita para a posse, mas para o entendimento. E entender é o modo mais elevado de amar. Spinoza sabia que o homem, enquanto ignora o todo, vive em luta com a realidade. Mas no instante em que compreende o que é necessário, a luta cessa. A mente se aquieta. E o que antes parecia castigo se revela como ensinamento. Spinoza via o mundo como uma harmonia perfeita, onde o que chamamos de mal é apenas o verso oculto do bem. Não há oposição entre luz e sombra, há complementaridade. Tudo o que é em Deus, e em Deus tudo é perfeito. O homem sábio não busca eliminar o sofrimento, mas compreendê-lo como parte da totalidade. Ele não amaldiçoa a tempestade, porque sabe que é ela que purifica o ar. Não teme a morte, porque entende que é a continuação da vida sob outra forma. Não se revolta contra o destino, porque reconhece nele a geometria da necessidade. A dor não destrói quem entende. Pelo contrário, o fortalece. Porque cada ferida revela um novo ponto de vista do infinito. O homem livre pensa menos na morte e mais na vida. A liberdade, então, não é ausência de sofrimento, mas serenidade dentro dele. O amor intelectual de Deus é o estado em que a mente aceita o todo, sem pedir que ele mude. Ama o mundo porque ele é, e porque não poderia ser outro. Esse amor é o oposto do desespero, é a aceitação lúcida do eterno. A alma que o alcança se torna transparente, sem resistência, sem medo, sem culpa. Quem compreende Deus, ama-o necessariamente. E amar Deus, para Spinoza, é amar tudo o que existe, inclusive o que dói, porque até o sofrimento é uma forma de Deus em ação. Uma manifestação da ordem perfeita que não se explica com palavras, mas se reconhece no silêncio da razão. O mal desaparece na luz do entendimento como a sombra diante do sol. E o homem que entende o mundo dessa forma vive em paz. Não porque o mundo é fácil, mas porque finalmente compreendeu que o universo nunca erra. Aquele que vê todas as coisas como necessárias vive na verdadeira alegria. Assim termina o ensinamento de Spinoza sobre o mal. Não há demônio, não há punição, não há caos. Há apenas o infinito se movendo e a mente humana tentando acompanhar sua dança. E quando ela entende o ritmo, a dor se transforma em sabedoria e o sofrimento em amor. Capítulo 9. A alegria suprema. A mente que vive em Deus. Spinoza acreditava que o objetivo da vida humana não era o prazer, nem a riqueza, nem a glória, mas a alegria. Não a alegria efêmera dos sentidos, mas uma alegria profunda, constante e serena, nascida da compreensão da realidade. A alegria é a passagem do homem de uma menor perfeição para uma maior. Para ele,
A alegria é o movimento natural da alma quando aumenta sua potência de existir. Cada vez que compreendemos algo, que ampliamos nossa consciência, que nos libertamos de uma ilusão, a alma se alegra. Essa alegria não é o oposto da tristeza, mas a cura dela. Porque a tristeza é sempre o resultado da ignorância. Sofremos quando resistimos ao necessário, quando desejamos o impossível, quando pedimos ao mundo que seja diferente do que é. Mas quando a mente vê a ordem divina nas coisas, a tristeza desaparece e dá lugar à alegria pura, aquela que nasce do entendimento do todo. A alegria suprema é o amor intelectual de Deus. É esse amor racional, sereno, luminoso, que faz da filosofia de Spinoza uma espiritualidade sem fé, uma mística sem milagre, uma religião sem deuses. O homem que compreende o todo vive em Deus, e viver em Deus é viver em alegria. A mente humana, dizia Spinoza, é parte do intelecto infinito de Deus. Quando compreende, ela pensa o mesmo pensamento que o próprio Deus pensa. Quando entende uma verdade, é o próprio universo se reconhecendo através dela. O amor de Deus por si mesmo é o amor com que ele ama os homens. A alegria nasce quando o homem percebe isso, quando entende que sua existência não é um acidente, mas uma expressão necessária da essência divina. Nada é supérfluo, nada é fora do lugar. Tudo o que é uma nota indispensável na sinfonia eterna do ser. E a mente que percebe essa harmonia sente uma emoção que nenhuma paixão terrena iguala. A paz. A mente humana, enquanto compreende, é eterna. Spinoza via o homem como uma ponte entre o finito e o infinito. O corpo pertence à natureza efêmera, a mente à eternidade. O que morre é o que ignora, o que compreende permanece. A alegria, portanto, é o sinal de que a alma está tocando o eterno. É a prova viva de que compreendemos o necessário. O homem que vive segundo a razão não teme o tempo, porque compreende que tudo é uma variação da substância eterna. Não teme a perda, porque entende que nada se perde, apenas muda de forma dentro do mesmo todo. Essa alegria não grita, não se exibe, não precisa de testemunhas. Ela é silenciosa, como a luz que ilumina sem querer ser vista. A felicidade não é o prêmio da virtude, mas a própria virtude. O homem virtuoso é aquele cuja mente está em harmonia com Deus. E essa harmonia não exige sacrifício, mas compreensão. Compreender é o mais puro ato de adoração. Spinoza dizia que quem compreende o mundo deixa de pedir, de temer e de esperar. A oração se transforma em contemplação, a fé em clareza, a esperança em aceitação e o amor em entendimento. Nesse estado, a alma encontra o que sempre buscou. Não um céu distante, mas o paraíso que já está dentro da consciência desperta. Spinoza chamou de amor intelectual de Deus essa alegria suprema que nasce da compreensão do todo. É o mais alto grau de perfeição da mente humana, o ponto em que pensar e amar tornam-se uma só coisa. Deus ama a si mesmo com um amor infinito e o homem, ao compreender Deus, participa desse mesmo amor. Não há dualidade. O homem não ama um Deus fora de si, mas o Deus que pensa através de si. O amor intelectual é o movimento pelo qual a mente reconhece sua própria divindade. Esse amor não depende de circunstâncias, não se altera com o tempo, não precisa de objeto. Ele é a própria alegria de existir em conformidade com o todo. A mente que vive nesse estado não teme nada, porque sabe que tudo o que acontece é expressão da mesma força que a faz compreender. Quem ama a Deus não deseja que Deus o ame em troca. Esse amor é puro porque é livre. Não busca recompensa, não pede milagres, não promete salvação. É o amor de quem compreende, de quem aceita, de quem se reconhece parte do infinito.
E é por isso que Spinoza é o filósofo mais perigoso para os dogmas, porque ele não pede fé, pede entendimento. Não promete céu, promete lucidez. E não oferece consolo, oferece paz. O amor intelectual é a coroa da razão, é o ápice do pensamento humano. É quando o intelecto deixa de ser ferramenta e se torna experiência do divino. Nesse estado, o homem não precisa mais de religião. Ele se torna religião. Sua mente é templo, seu silêncio é oração, seu entendimento é fé. O amor de Deus é a própria alegria com que ele se contempla em nós. Assim, viver em Deus não é subir aos céus, mas descer à essência do real, onde tudo é necessário e, portanto, tudo é bom. A alegria suprema é o ponto em que a alma cessa de lutar. Nada mais é desejado, porque tudo já é compreendido. Nada é temido, porque tudo já é aceito. Spinoza via essa serenidade como a maior das bênçãos humanas, não uma bênção concedida, mas conquistada pela lucidez. A mente que vive em Deus é como um espelho do infinito, reflete tudo, mas nada retém. A mente humana, enquanto compreende, é eterna. O corpo perece, mas a compreensão permanece. O que entende o todo vive fora do tempo. E essa é a verdadeira imortalidade. O amor intelectual de Deus é, portanto, a eternidade experimentada ainda em vida. É o instante em que o tempo desaparece e o homem sente que o universo respira através dele. A alma humana é parte do amor infinito com que Deus ama a si mesmo. O sábio não busca o céu depois da morte. Vive nele agora. Não porque o mundo tenha mudado, mas porque seus olhos aprenderam a ver. O inferno e o paraíso sempre estiveram no mesmo lugar, na forma como compreendemos o real. Spinoza encerra sua filosofia com uma paz que nenhuma religião conseguiu igualar. Uma paz sem dogmas, sem rituais, sem promessas. A paz de quem entendeu que tudo o que existe é Deus se expressando de infinitas formas, inclusive na forma da própria mente que entende. Essa é a alegria suprema. Viver em unidade com o todo, pensar o pensamento de Deus e sentir, por um instante eterno, que o infinito habita dentro de nós. A mente que entende Deus, ama Deus, e amando-o, é amada por Ele, porque são um só e o mesmo amor. Assim, termina a jornada da alma em Spinoza. Não com revelação, mas com entendimento. Não com fé, mas com serenidade. E quem alcança essa alegria já não precisa de salvação, porque descobriu que o próprio ato de compreender é a salvação. Capítulo 10. O homem livre. A ética da serenidade. Spinoza dizia que quase todos os homens se julgam livres, mas quase nenhum é. Acreditam na liberdade porque conhecem seus desejos, mas ignoram suas causas, e enquanto não compreendem o que os move, são escravos de suas paixões, de suas emoções, de seus medos. O homem se crê livre porque é consciente de seus apetites, mas ignora as causas que o determinam. Para Spinoza, a verdadeira liberdade não é o poder de fazer o que se quer, mas o poder de compreender por que se quer. A mente livre é aquela que entende as leis da natureza e age em conformidade com elas. Não luta contra o universo, caminha com ele. A liberdade é, portanto, um estado de harmonia entre o homem e o todo. E essa harmonia nasce da razão. Quanto mais a mente compreende, menos é escrava das paixões. Quanto mais vê o necessário, menos teme o acaso. A liberdade, para Spinoza, é um ato de lucidez. É o despertar da consciência para o fato de que tudo o que existe é expressão da mesma ordem divina e que o único domínio possível é o autodomínio, a serenidade diante do inevitável. O homem livre pensa menos na morte e mais na vida. Essa frase resume toda a ética de Spinoza. Viver segundo a razão é viver em alegria, não em medo. O sábio não foge do destino. Ele o compreende, e compreendendo, é livre.
Spinoza chamou de servitude humana a servidão das paixões, a condição comum dos homens. Vivem movidos por forças que não compreendem. Desejam, odeiam, invejam, temem, sem perceber que cada emoção é um reflexo da ignorância. A paixão é uma ideia confusa pela qual a mente é determinada a pensar mais em algo externo do que em si mesma. O homem dominado pelas paixões vive fora de si. Seu estado interior depende do mundo externo. Ele é feliz quando as circunstâncias o favorecem, infeliz quando o contradizem. Seu humor é o brinquedo do acaso. Mas o homem racional inverte essa dinâmica. Ele entende que as emoções são inevitáveis, mas não precisa ser prisioneiro delas. Transforma a paixão em compreensão. Em vez de se afogar na dor, pergunta o que ela revela. Em vez de se inflar no prazer, pergunta o que ele ensina. A mente que compreende uma paixão cessa de ser escrava dela. A razão não elimina as emoções, as purifica. Porque entender é transformar. E no instante em que entendemos a causa de um sentimento, ele deixa de nos dominar. A servidão, portanto, não está nas emoções, mas na ignorância delas. O ódio é ignorância, a inveja é ignorância, o orgulho é ignorância. Mas o entendimento é luz, e a luz dissolve as sombras. O homem livre sente, mas não se perde no sentir. Ama, mas não se prende. Age, mas não se exalta. Ele se move com a serenidade de quem sabe que tudo o que é necessário. Nada é mais útil ao homem do que o próprio homem guiado pela razão. A razão, para Spinoza, é o verdadeiro guia ético. Ela não é frieza, mas equilíbrio. Não é negação da vida, mas afirmação lúcida dela. Viver segundo a razão é viver com clareza. E clareza é liberdade. Spinoza via o homem livre como alguém que alcançou o ponto de equilíbrio entre o corpo e a mente, entre o desejo e a razão, entre o tempo e a eternidade. Ele não busca dominar o mundo, porque entende que o mundo é indominável. Seu poder está em compreender a si mesmo, e nisso ele encontra paz. A virtude é o poder de existir segundo as leis da própria natureza. Ser virtuoso, portanto, não é obedecer mandamentos, mas agir conforme a essência racional que nos define. O homem virtuoso é aquele que vive de acordo com o que é, sem excessos, sem fugas, sem ilusões. Essa virtude é ativa, não passiva. O homem livre não é apático, ele é pleno. Sua serenidade não é inércia, é domínio. Domínio sobre si mesmo, a mais alta forma de poder. A potência da mente consiste no entendimento. E quanto mais o homem entende, mais aumenta sua potência de agir. A liberdade, então, não é o fim, mas o meio pelo qual o homem realiza sua essência divina. A mente livre vê o mundo como um espelho do eterno. Sabe que não há bem ou mal em si, apenas graus de compreensão. O ignorante reage, o sábio responde. O ignorante culpa, o sábio entende. O ignorante teme, o sábio aceita. Esse equilíbrio não é inalcançável. Ele é o destino natural da alma que compreende. E cada ato de lucidez é um passo em direção à eternidade. Quanto mais a mente entende, mais participa do amor eterno de Deus. O homem, livre, vive entre os homens, mas não é arrastado por eles. Sua tranquilidade é inabalável, porque nasce de dentro. Ele é o centro imóvel no meio da tempestade. O homem livre de Spinoza não é um eremita. Ele vive no mundo, trabalha, ama, sofre, mas com um tipo de calma que nada pode quebrar. O homem livre age, nunca reage. Essa frase resume toda a sua ética. Agir é compreender, reagir é ignorar. A diferença entre os dois é a luz da consciência. O homem livre entende as causas, então escolhe as respostas. Não é refém dos impulsos, nem escravo das circunstâncias. Ele age a partir da razão, e por isso suas ações são sempre justas. Spinoza acreditava que esse tipo de liberdade é o destino mais alto do ser humano,
Quando a mente compreende o necessário, a vontade se torna uma extensão da ordem divina. E cada gesto, cada pensamento, passa a refletir a harmonia do todo. A mente humana é parte do intelecto infinito de Deus. Por isso, o homem livre vive em Deus, não no sentido místico, mas racional. Sua mente é o instrumento pelo qual o universo se reconhece, e essa consciência é o que o torna invencível. Nada pode feri-lo de verdade, porque nada pode privá-lo de entender. Nem a perda, nem a injustiça, nem a morte. O sofrimento existe, mas não o domina. A alegria existe, mas não o inebria. Ele permanece inteiro, porque compreende o equilíbrio das forças que o compõem. A liberdade é a compreensão da necessidade. Essa é a serenidade ativa, a liberdade que age sem lutar contra o real. A calma que nasce da lucidez, a paz que vem da força. O homem livre é, portanto, o fim e o meio da filosofia de Spinoza. A prova viva de que compreender o universo é o mesmo que amá-lo. E amar o universo é viver em perfeita harmonia com ele. Quem vive segundo a razão vive em Deus, e Deus vive nele. Assim termina a jornada do homem na ética. Um homem que não é santo nem profeta, mas lúcido, que não espera a eternidade, mas a vive, e que encontrou a verdadeira liberdade, não fora do mundo, mas dentro da mente que compreende. Spinoza morreu jovem, em uma casa simples, cercado por ferramentas de vidro e manuscritos. Vivia do ofício de polir lentes, e talvez não exista metáfora mais precisa para o que ele fez com o pensamento humano, porque foi isso que Spinoza realizou. Lapidou a lente da razão, até que a mente pudesse enxergar o infinito. Ele não deixou templos, nem igrejas, nem discípulos. Deixou um sistema. Uma forma de ver o mundo em que Deus não está fora, mas dentro. Não fala, mas se manifesta em cada lei, em cada átomo, em cada ato de compreensão. Tudo o que é em Deus. Essa frase tão simples resume uma filosofia inteira e, ao mesmo tempo, dissolve todas as certezas humanas. Não existe bem nem mal em si, apenas diferentes graus de entendimento. Não existe pecado, apenas ignorância das causas. Não existe milagre, apenas a maravilha de compreender o necessário. A mente que entende o mundo participa da eternidade. E essa eternidade não é uma promessa distante, mas um estado de consciência possível aqui, agora. A mente humana, enquanto compreende, é eterna. Viver segundo Spinoza é viver em conformidade com o real, sem medo, sem súplica, sem culpa. É aceitar o que é porque não poderia ser diferente. É amar o todo sem desejar que ele se curve ao nosso desejo. É encontrar paz na estrutura geométrica do ser. E quando o homem alcança essa compreensão, toda a angústia desaparece. O tempo se dissolve. O mundo deixa de ser campo de batalha e se torna um espelho, onde o infinito se contempla a si mesmo através da consciência humana. Quem compreende Deus, ama-o necessariamente. Esse é o ápice da filosofia espinosista, a fusão entre o pensamento e o amor, entre a razão e o sagrado, entre o homem e o cosmos. O amor intelectual de Deus é o ponto onde o saber se transforma em paz. É quando o pensamento humano deixa de lutar contra a vida e passa a fluir com ela, como o rio que entende o mar. O homem livre pensa menos na morte e mais na vida. E assim, Spinoza nos ensina que a verdadeira imortalidade não é continuar existindo, mas existir em plenitude enquanto se compreende. A eternidade não começa depois da morte. Ela começa no instante em que a mente entende o necessário e sente alegria por isso. A filosofia de Spinoza é uma prece silenciosa à razão, um evangelho sem religião, uma fé sem dogmas. E talvez por isso ela continue viva, porque fala ao que há de eterno em nós. A mente que busca entender,
a alma que busca paz, o ser que busca unidade. Quando o pensamento humano compreende o mundo, Deus, a natureza e a liberdade se tornam a mesma coisa, e o silêncio que resta dentro do homem é o próprio som do universo. A voz de Deus pensando em nós.